Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica semanal da Igreja Apostólica Cristã. Meu nome é Rodrigo Belchior, estou sob a supervisão do pastor Denilson Donizete e estou aqui mais um dia, mais uma semana, para passar o nosso estudo bíblico, como estamos nesse caminho sobre a bibliologia, aprendendo sobre esse termo teológico, sobre essa matéria teológica que é bibliologia. E estamos hoje já na sétima aula, na sétima semana sobre bibliologia. Amém? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, e deixe aberto aí. Hoje nós vamos falar sobre a revelação progressiva de Deus na Bíblia. A revelação de Deus, nós já vimos em outra aula, sobre a revelação de Deus geral, e a revelação de Deus específica. A revelação de Deus geral, onde se dá na providência, na natureza, na história. A revelação específica de Deus, que se dá na palavra de Deus, no povo de Israel e na pessoa de Jesus Cristo. Só que hoje nós vamos falar sobre a revelação progressiva de Deus na Bíblia. Então, Deus revelou tudo o que Ele quis já nas primeiras páginas, já nas primeiras eras da humanidade, já nas primeiras páginas da Bíblia? Não. Deus teve uma revelação progressiva do seu desejo, da sua vontade, do seu querer. Então nós vamos abrir a Bíblia em Efésios e começar a prescrutar sobre essa verdade. Efésios 3, no capítulo 3, no versículo 4, fala assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Amém? Espero que você tenha acompanhado aí em sua Bíblia. A revelação de Deus não ocorreu de uma só vez, mas de forma progressiva ao longo de várias etapas da história bíblica. Deus foi revelando seu plano, seu caráter, sua vontade gradualmente. Os crentes do Novo Testamento possuem uma compreensão muito mais completa do propósito divino do que os crentes do Antigo Testamento, pois a revelação avançou com o tempo. Havia muitas verdades ocultas, em seguida reveladas no Novo Testamento, que são chamadas de mistério. Acabamos de ler aqui em Efésios 3, no versículo 4, uma dessas revelações ocultas que foram reveladas no Novo Testamento. Aqui está uma delas, de que em Cristo, judeus e gentios estão unidos em um só corpo. Até então, não havia essa revelação que nós lemos aqui em Efésios 4, Efésios 3, do 4 ao 6. Não havia esta revelação até então ao povo judeu, nem à humanidade em si, que em Cristo os dois povos, tanto os judeus como os gentios, eles se tornariam um só. Então essa verdade revelada em Efésios 3, 4, era uma novidade para aquele povo. No versículo 5 fala: não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Então o que percebemos? Percebemos que Deus teve um progresso em sua revelação. Um progresso. Ele iniciou de uma forma,
e não revelou tudo ainda que estava oculto em seus pensamentos à humanidade, né? Nós sabemos que a bênção de Abraão, prometidas em Gênesis 12:3, que é a bênção que fala que todas as nações seriam benditas, né, por Abraão, tornou-se claro quando Paulo escreveu Gálatas 3:8. Abre em sua Bíblia, em Gálatas 3:8. É 3:28. Gálatas 3:28. Aonde fala assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, ali em Gênesis, quando Deus promete a Abraão que todas as nações seriam benditas da terra, a hora que nós abrimos em Gálatas, nós temos a revelação de que nós seríamos benditos, nós fomos benditos agora em Cristo Jesus, né? Que a descendência de Abraão era Cristo Jesus, o seu descendente era Cristo Jesus, que ia abençoar todas as nações. Então aqui em Gálatas vai falar, não há judeu nem grego, agora acabou, não tem mais separação, caiu o muro de separação, né? Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Mas como que temos essa revelação? Hoje nós sabemos, mas no tempo em que Paulo escreveu, né, era uma novidade àquele povo, né? Então houve um progresso da revelação. Ele promete em Abraão e traz luz em Gálatas dessa promessa, né? Em Isaías 49:6 previa a salvação para toda a raça, todas as raças. Em Isaías 49:6 diz assim: para você é coisa diminuta ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. O que há prometido lá em Isaías? A salvação de todas as raças, né? Até os confins da terra. Aí lá em Isaías tem essa promessa. Então Deus revela isso. E como se cumpre essa promessa? Foi Lucas que escreveu sobre essa promessa, sobre o cumprimento dessa promessa, né? Em Atos dos Apóstolos 13:46, fala assim: então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Então Paulo fala o que ali naquele momento? Lucas escreve em Atos, mas quem predisse ali naquele momento foi Paulo. O que Paulo fala? Paulo replica Isaías 49:6, onde eles seriam uma luz para os gentios. Então nós vemos a promessa lá em Isaías, mas não sabia de qual forma ainda essa revelação que Deus deu em Isaías iria acontecer. E agora vem ali em Paulo e o cumprimento dessa promessa, né? Então nós vemos uma revelação de Deus progressiva na própria palavra de Deus, né? Essa palavra mistério, né, que nós acabamos de ler aqui. A palavra mistério se refere a algo que não era revelado no Velho Testamento ou em era nenhuma. Em 1 Coríntios 2:7 diz assim:
Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Então estou falando dessa sabedoria que esteve o quê? Escondida. Né? Foi um mistério de Deus, que é a sabedoria escondida, e era predeterminado antes das eras. Isso que fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Mistério nesse texto se refere à verdade conhecida por Deus antes do tempo, a qual ele manteve em segredo. Nós temos também um exemplo em Mateus 13, 11. Ele respondeu, diz assim, ele respondeu, abre aí, Mateus 13, 11. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas não a eles. Então nós vemos que o mistério foi dado de Deus, né? A vocês foi dado, né? Mistério, aquilo que fora encoberto nas eras passadas, que só pode ser revelado pelo próprio Deus, porque estava guardado nele. Então só ele poderia revelar algo que ele estava oculto, que estava oculto à raça humana. A capacidade de compreender a verdade espiritual é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ele vai nos capacitar. Nós vemos sobre a iluminação na aula passada, né? O Espírito Santo, ele te ilumina a enxergar a verdade, né? E nesse texto de Mateus 13, 11, nós vemos uma ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e não na vida dos ouvintes. Ali nós vemos claramente o Espírito Santo agindo e fazendo compreender. Jesus falou, a vocês foi dado entender, e a eles não, né? Então nós vemos uma ação prévia do Espírito Santo, trazendo a luz, iluminando a palavra de Deus e trazendo conhecimento, porque esse conhecimento oculto de Deus, ele só pode ser revelado espiritualmente para a nossa vida, né? Então isso aconteceu na Bíblia, ele revelando aos apóstolos, né, o que foi escrito, né, revelando, ele se auto-revela em Cristo e ele se auto-revela na palavra, e os mistérios dele, auto-revelados na palavra, foi dado espiritualmente aos seus discípulos, né? Então por isso que houve um progresso na revelação de Deus, né? Existe também, né, aqui foi dado em Efésios, no capítulo 3, do 4 ao 6 que lemos, né, esse mistério de Cristo, que é os judeus e os gentios participantes, cordeiro da mesma promessa em Cristo, né, ali onde lemos em Efésios. Também existem outros mistérios revelados por Deus, não somente esse mistério. Esse foi um mistério que em Efésios 3, que dá a luz mais no verso 6, que diz assim, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, gentios e judeus, participantes do mesmo corpo em Cristo Jesus. Esse é um mistério que lemos. Mas existem também outros mistérios que foram revelados no Novo Testamento. Não somente esse também não era de conhecimento judaico, mas outros mistérios, como em 1 Coríntios 15, 51, que diz assim, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O arrebatamento da igreja não havia sido revelado no Velho Testamento, né? Até a igreja é um mistério revelado no Novo Testamento. Mas o arrebatamento dela, o encontro com Jesus nos ares, né? Essas coisas foram uma revelação progressiva de Deus na Bíblia, né? Nós descobrimos agora que no Novo Testamento que vai haver um dia em que Cristo encontrará com a igreja nos ares, né? Nós vamos ser arrebatados,
né, como vemos agora em 1 Coríntios 15:51. Eis que eu digo um mistério, quer dizer, algo que estava oculto dos tempos antigos, das eras antigas, que não foi revelado no Velho Testamento. Falo agora, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados, tanto os vivos quanto os mortos em Cristo, os vivos e mortos em Cristo serão transformados e arrebatados, né? Esse é um mistério que temos no Novo Testamento, que não tinha no Antigo Testamento. Outro mistério que tem em Colossenses 1:27. A este Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês. No Velho Testamento, não se imaginava que Cristo estaria pessoalmente dentro dos gentios, dentro das pessoas, né? Então esse é mais um mistério. O Antigo Testamento previu que Cristo viria e que os gentios participariam da salvação, mas não revelou que o Messias realmente viveria em cada membro de sua igreja, né? Isso é maravilhoso, né? Cristo vivendo em cada membro de sua igreja é um mistério que não havia sido revelado no Velho Testamento, mas trouxe à luz agora. O Espírito Santo iluminou os apóstolos que escreveram isso, né, no Novo Testamento, e hoje nós sabemos que Cristo vive em cada membro de sua igreja. Já imaginou? Cada um, você que é membro da igreja de Cristo, Cristo vive em você. Esse é um outro mistério, né? Outro mistério, em 1 Timóteo 3,16, que fala assim: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Qual que é o mistério? Deus foi manifesto. Cristo manifestou o Deus invisível para a humanidade. Olhando para Cristo, nós poderíamos ver o próprio Deus, né? Isso também é um mistério que foi revelado, né, à humanidade. Vemos isso no Novo Testamento. No Velho Testamento, ninguém viu a Deus, né? Mas no Novo Testamento, Deus foi manifesto em uma pessoa, em Cristo, né? Cristo manifestou o Deus invisível, né, para a raça humana, né? Outro mistério desse texto: em corpo, se tornou humano, né? Se tornou humano. Imagine Deus se tornar humano. Isso só vem a revelação no Novo Testamento. O Antigo Testamento não fala sobre isso. Mais um mistério revelado em 1 Timóteo 3,16. Justificado no Espírito. Esse Deus que foi manifesto em um corpo humano, tornou-se humano, em espírito, ele era justo e sem pecado, né? Ele era justo diante de Deus e sem pecado. Outro mistério revelado em 1 Timóteo 3,16, visto pelos anjos, né? Ele veio para cá e foi visto pelos anjos, tanto os anjos caídos, como, se você quiser ver, você abre aí na sua Bíblia em Colossenses 2,15, como pelos anjos eleitos, em Mateus 28,2. Então, esse Cristo veio e manifestou a Deus em um corpo. Ele era justo em espírito, não tinha pecado, e foi visto pelos anjos caídos, pelos demônios e pelos anjos eleitos, né? Eles olharam e viram Cristo em um corpo, né? Pregado entre as nações, né? Entre os gentios. Outro mistério revelado em 1 Timóteo 3,16, né? Pregado entre as nações, entre os gentios, recebido na glória, né? Ele assentou à direita da majestade nas alturas. Mais um mistério revelado somente no Novo Testamento, né? Que nós vemos agora aqui em 1 Timóteo 3,16 e em Hebreus 1,3, né? Você vai abrir aí, a oportunidade de abrir na sua casa, em Hebreus 1,3, onde ele se assenta
ao lado da majestade nas alturas, é recebido na glória, é aceito por Deus, e as ações dele são aceitas espiritualmente e fisicamente, tudo sem pecado, e foi exaltado, humilhado aqui, mas exaltado e recebido na glória nas alturas, né? Esses são os mistérios revelados também em 1 Timóteo 3,16, que nós conseguimos ver um progresso da revelação divina a nós, né? Colossenses 1,26. Em Colossenses 1,26, você vai ler assim, abre aí em sua Bíblia, Colossenses 1,26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Estes textos mostram que certos aspectos do plano de Deus, antes ocultos ou apenas sugeridos no Antigo Testamento, foram plenamente desvendados no Novo Testamento, especialmente após a vinda de Cristo, né? Então, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele pode ser incompleto, mas ele não é incorreto, né? Tem uma diferença de ser incompleto e ser incorreto, né? Nós podemos olhar para o Velho Testamento e não ter a revelação completa da Bíblia. O Novo Testamento, ele vai trazer o complemento do Velho Testamento, vai trazer a luz ao Velho Testamento, né? Então nós vemos o fato de a revelação ter sido progressiva não significa que as fases iniciais estivessem erradas. Cada etapa da revelação era verdadeira e inerrante, conforme o propósito de Deus naquele momento histórico. O que veio depois não corrigiu o anterior. Isso que nós temos que ter em mente. O que está no Novo Testamento, ele não corrigiu o que está no Velho, apenas ampliou, esclareceu e cumpriu o que antes era apenas parcial. Então, lembre dessa frase, que o Velho Testamento, que é incompleto, mas ele não é incorreto, ele é inspirado por Deus, palavra que dá direção à nossa vida. Nós temos muitas lições que nós tiramos, muitas pregações maravilhosas que nós tiramos do Velho Testamento. Nós não podemos excluir o Velho Testamento, mas nós temos no Novo Testamento um complemento do Velho Testamento, porque ele era incompleto, mas não era incorreto. O conhecimento da vontade divina amadureceu com o decorrer do tempo, chegando à sua plenitude em Cristo e no Novo, e no testemunho dos apóstolos, que é o Novo Testamento. Então, onde nós temos o conhecimento da vontade divina mais madura, né? Onde nós podemos se aproximar um pouquinho mais do querer de Deus, né? É estudando o Novo Testamento. Nós vemos o Velho Testamento e temos lições maravilhosas para a nossa vida hoje, e o Novo Testamento dá mais um up a essa revelação de Deus para a nossa vida, né? Aí nós vemos a plenitude em Cristo e nós vemos a plenitude nos escritos, nos testemunhos apostólicos, né? Eu queria deixar uma pergunta que eu não vou responder, mas você vai responder, né? Como a progressividade da revelação afeta a sua leitura do Antigo Testamento e do Novo? Então, fica com essa pergunta para você. Como que você entender essa progressividade da revelação de Deus vai afetar a sua leitura bíblica a partir de hoje?
Então, nós vimos que o Velho Testamento ele é inspirado e inerrante, como o Novo Testamento em seus autógrafos. E fato, do Velho Testamento ao Novo Testamento, o que há? Uma progressão na revelação de Deus para a humanidade. Que Deus abençoe tua vida. Hoje a aula foi um pouco mais rápida, mas bem eficaz para a nossa leitura bíblica. Hoje nós sabemos do que o Novo Testamento não ignora o Velho, e o Velho Testamento é aplicado em nossa vida hoje, mas o Novo Testamento ele é uma progressão da revelação de Deus. Nós podemos ter essa plenitude olhando em Cristo Jesus, temos a plenitude de Deus, e também no testemunho apostólico temos a plenitude e o amadurecimento do conhecimento da vontade divina. Deus abençoe tua semana. Pegue esses textos com carinho, olhe um por um na sua casa, né? com espírito de oração. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.